O Cry vai morrer? Em Nageki no Borenos foi confirmado que o destino de Cry é uma morte iminente, uma morte que está se aproximando, e em breve o nosso protagonista vai ir de vala, vai morrer. E isso é diretamente ligado ao azar e à sorte que ele possui. Uma das coisas mais marcantes em Nageki é como o Cry consegue ser muito azarado e muito sortudo ao mesmo tempo. Parece que tá tudo dando errado pra ele e do nada as coisas começam a dar certo pra ele ao mesmo tempo, então é um balanço de azar e sorte. Se você já viu esse anime, você percebeu isso. E isso é de propósito, não é o autor fazendo piada, isso é uma característica do próprio Cry, tem a ver com o destino dele e claro, em como a sua vida vai acabar. E hoje eu vou contar tudo isso pra vocês, tudo sobre o verdadeiro destino de Cry e como isso está ligado à sua vida e à sua morte. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Anime. Cry é um dos personagens mais sortudos dos animes, e eu vi muita gente comentando que ele se equipara ao Cid de The Eminence in Shadow, por causa do quão convenientes são as coisas que acontecem com ele, ou como ele resolve as coisas de maneira extremamente conveniente, principalmente na sorte que ele dá para se livrar dos problemas que acontecem. Dá tudo errado e por sorte ele consegue se livrar de tudo isso. Mas acontece que o Cry não é nada como o Cid. Se eu tiver que falar, ele é exatamente o oposto. Na vida do Cid é como se tudo que ele falasse e agisse acontecesse na realidade, sendo realmente sortudo, ele basicamente dita o que acontece no mundo. Mas com Cry é o contrário. Com Cry só acontece coisa ruim, e por sorte ele se livra das coisas ruins. Você já percebeu isso, certo? A sorte do Cry é principalmente para se livrar de situações ruins. Mas em primeiro lugar, por que essas coisas ruins aconteceriam? Esse é o ponto. Na novel isso já foi explicado, o verdadeiro destino do Cry já foi revelado para nós, e ele é insano. E eu já te adianto, ele não é tão sortudo quanto parece. Menos no amor. No amor esse cara realmente tem uma sorte inigualável. Agora, a verdade sobre o verdadeiro destino do Cry é revelado no volume 6 da Light Novel, em uma história curta chamada Fortuna e Infortúnio. Aqui nós temos uma previsão que um cartomante, um adivinho, fez para Cry, onde essa pessoa se chama o Olho de Deus. E sim, esse é um nome que faz você pensar que ela é realmente qualificada. Se ela tem esse nome, ela manja das coisas. De acordo com o Olho de Deus, Cry é suposto a experienciar um destino sombrio. Basicamente, a morte iminente de Cry está destinada a acontecer. Ele vai morrer. E se você não sabe, iminente é algo que está próximo de acontecer, que será em breve, que vai acontecer daqui a pouco. Ou seja, aqui é confirmado que a morte do Cry está bem próxima dele. Assim, Olho de Deus fala que a única forma de diminuir esse destino e viver mais, mesmo que fosse um pouco, seria se aposentar de ser um caçador. Enquanto ele for um caçador, ele vai morrer, mas se ele se aposentar, as chances diminuem drasticamente. E isso meio que se alinha um pouco com ele, né? Porque ele sonha mais do que tudo deixar de ser um caçador. É tudo que ele mais quer nesse mundo. Cry é classificado como avatar do infortúnio e deus da praga. O destino desse cara é horroroso, meus amigos. Olha os nomes que ele tem. Basicamente, Cry nunca vai vencer na loteria. Todos os caçadores que dão aula irão rejeitar ele como seu aluno, não querendo ele. Ele vai acumular uma dívida enorme e os seus amigos vão sujar suas mãos em coisas ruins. E o pior de tudo, ele sempre estará atrás dos seus amigos, sempre sendo deixado para trás deles. E surpreendentemente, isso acerta em cheio a vida do Cry se você parar para ver. Quando criança, Cry foi rejeitado por todos os mestres que deram aula para seus amigos. Nenhum deles aceitou Cry como seu aluno. Ele tem uma dívida enorme hoje em dia por causa do seu hábito de gastar grandes quantidades de dinheiro em relíquias sempre que ele pode. Ele gasta muito mais do que ele tem. Ele também está atrás de todos os membros do Grieving Souls em questão de força e de poder. Além disso, Citri, que é sua companheira, sua amiga, já fez coisas muito questionáveis e vocês sabem disso. A Citri é muito suspeita. Ela faz umas coisas que realmente beiram ali o criminoso. Além de que Luke é considerado o membro mais próximo do Grieving Souls de virar um caçador vermelho, que é basicamente, essencialmente, um criminoso. Então agora, essa previsão não está apenas certa, mas tem uma alta taxa de acerto. Isso aqui tá muito próximo da realidade. A Olho de Deus está certa de que o Cry vai morrer, só a morte o espera. Adicionalmente, além de tudo isso que eu falei, hordas de monstros e
fantasmas serão atraídas por Cry para ir até ele para o colocar em perigo, assim como organizações criminosas vão odiar ele e obviamente ir atrás dele também. E claro, ele não vai ser capaz de escapar disso, de toda essa perseguição por todos os lados. O que também é engraçado porque de fato, se você parar pra ver, temos várias situações onde o Cry está lutando contra monstros ou organizações criminosas sem querer. Ele não quer isso, mas ele acaba lá. Então de fato esse destino é bem certeiro. Mas além disso, também existe uma previsão sobre mulheres, ou mais especificamente sobre sorte com mulheres. Basicamente, a atração dele para com mulheres cai para dois lados. De um lado, ou as mulheres irão oferecer metade do mundo para ele, elas estarão dispostas a dar o mundo para Cry, ou por outro lado, elas estarão dispostas a destruir o mundo caso seja esse o desejo dele. E bons exemplos para essas duas situações é a Alicia Cold, que está disposta a dar o mundo para o Cry, e as irmãs Smart, que destruiriam facilmente o mundo por ele. Basicamente, embora ele tenha sorte no amor porque ele atrai muita gente, ele só atrai maluca. Mas eu digo, fé nas malucas. E se você concorda comigo, deixa o likezão aqui nesse vídeo, porque é tudo que eu peço, o seu likezão aqui para apoiar o conteúdo se você está gostando. E se você está curtindo o canal e os vídeos, considere se inscrever aqui no canal também, porque a sua inscrição ajuda demais no meu trabalho, e eu faço vários vídeos que eu sei que você vai gostar. E o infortúnio do Cry é tão grande que ele vai além da má sorte da princesa Murina. E se você não conhece a princesa Murina, essa personagem que eu não sei se já apareceu no anime ou não, eu acho que não, ela basicamente vai se tornar a segunda discípula do Cry depois da Tino, e ela tem um azar gigantesco. Desde criança, coisas horrorosas acontecem com ela por causa do azar, como por exemplo, ela já quase morreu várias vezes e várias outras coisas. Então ela tem um grande azar, mas o do Cry consegue ser ainda pior do que o dela. Ele é muito azarão. Mas aí vocês podem estar se perguntando, como que o Cry diabos ainda está vivo? Porque ele tem a pior sorte do mundo. Ele vai ser atacado por todo mundo. Ele tem um infortúnio divino. Como que esse maluco tá vivo? Principalmente porque no anime a gente vê que ele escapa de muita coisa por pura sorte. Então como que ele pode ser o epítome do azar e ter tanta sorte assim? É aí que entra a sua sorte interpessoal. Basicamente, interpessoal é algo que envolve a relação de duas ou mais pessoas. Portanto, sorte interpessoal é basicamente uma sorte em ter conexões com as pessoas, em relações que ele criou, em conhecer as pessoas certas. Isso é basicamente cruzar seu caminho com alguém que fará bem pra você. E nós vemos que isso o Cry tem. A sorte romântica dele é extraordinária. Ele tem mulheres que são loucas por ele, embora elas também sejam loucas sem ele, porque elas são maluquinhas. Mas Cry está destinado a ser admirado por todos, mesmo sem ter uma razão específica. Não tem por que eles admirarem ele, mas é o destino que ele será admirado por todos. Jovens e velhos, homens e mulheres, e não só humanos, todos irão admirar e seguir Cry, gostar dele. Isso é uma coisa que ele está destinado a ter. Embora, por outro lado, ele está predisposto a ter problemas com mulheres, assim como qualquer uma que chegue perto dele também será uma vítima do seu infortúnio, infelizmente. Mas é dito que, se o Cry viver uma vida longa o suficiente, se ele quiser, ele pode ter mais de 100 descendentes, ele pode ter mais de 100 filhos antes de morrer, porque é assim que ele é popular com mulheres. Se ele quiser, ele pode ter o maior harém do mundo, mas é claro, sabemos que ele não tem interesse nisso. Mas aí vocês podem se perguntar, como que essa sorte tem relação com o azar dele? Como que eles se combatem, basicamente? Como que, ao mesmo tempo que ele tem um azar tremendo, essa sorte ajuda ele? E isso é, se vocês repararem bem, grande parte dos problemas do Cry acontecem de acordo com os infortúnios que eu já citei nesse vídeo. Tudo que dá de errado com ele segue mais ou menos uma linha bem próxima do que a cartomante falou que ele atrai de azar pra si mesmo. Seja dívidas, organizações malignas, mulheres loucas, inimigos, monstros, mas todas as vezes ele consegue sair dessas situações graças às suas conexões, seus amigos, as garotas que amam ele, os membros do Grieving Souls, discípulos, membros dos primeiros passos. Ou seja, as relações do Cry, as conexões dele sempre ajudam ele a escapar do azar e das situações ruins. Ou seja, o seu infortúnio traz coisas horrorosas pra ele, mas a sua sorte interpessoal, suas relações, ajudam ele a escapar do infortúnio. E você pode reparar bem a partir de agora, se você rever o anime, ou rever o mangá, ou rever o que você está vendo, você vai perceber isso. O azar dele é muito parecido com o que eu já falei no vídeo, e são as pessoas ao redor dele que ajudam ele a escapar de tudo isso. Então meio que a sorte interpessoal dele, a sorte em ter conexões com pessoas certas, ajuda ele a fugir do seu azar, do seu destino horroroso. Então meio que formou um
balanço, um equilíbrio. Mas é aquilo, de acordo com a própria previsão da Olho de Deus, contanto que Cry abandone o trabalho como caçador de relíquias, ele pode até certo ponto impedir a sua morte iminente, é só ele parar de trabalhar. Embora é aí que entra outro caso, ele já tem tentado isso há muito tempo, faz muito tempo que ele quer desistir de ser um caçador, que ele quer sumir, que viver uma vida tranquila no campo. O problema é que as pessoas ao seu redor não permitem isso. Se ele deixar de ser um caçador, fará com que toda a Grieving Souls se aposente também, e portanto eles desistirão dos seus sonhos, e ele não quer que eles desistam dos seus sonhos por causa dele, ele se sentiria muito culpado por isso. Além de que toda vez que ele tenta se demitir de ser o líder dos primeiros passos, nunca funciona porque os funcionários continuam votando nele para ser o líder, então ele não consegue se aposentar de jeito nenhum, as pessoas não deixam. E o pior é que o infortúnio do Cry afeta não apenas ele mesmo, mas os seus amigos também, o que faz com que obviamente eles também corram perigo. Embora aquilo, por eles serem uns monstros, afinal ele tem sorte com as pessoas, eles conseguem se safar facilmente porque eles são fortes o bastante. Então aquilo, mesmo que seu infortúnio caia sobre as pessoas ao seu redor, porque ele só conhece monstro, tá tudo bem, fica tudo tranquilo. Mas um exemplo de como seu infortúnio pode afetar outras pessoas ao seu redor é, por exemplo, o caso com aquela garota nobre que vestiu a máscara Endoido na primeira temporada. Se não fosse pelo Cry, aquilo não teria acontecido com ela. Aquilo foi o infortúnio dele caindo sobre ela também. E aí, quem foi que resolveu esse infortúnio? O Ark, que é uma conexão interpessoal que o Cry tem. Por outro lado, o infortúnio de Cry tem uma grande vantagem, é que por isso afetar todos ao seu redor, também afeta os seus inimigos. Então os seus inimigos também ficam azarados porque eles se conectaram com ele. Dessa forma, enquanto seus amigos, seus aliados são monstros que superam os infortúnios, seus inimigos não, porque agora eles têm o azar do Cry e estão indo contra os amigos do Cry que não são afetados por esse azar porque eles são monstros. Então a única coisa boa disso é que seus inimigos ficam muito azarados também, o que acaba ajudando o Cry indiretamente. Porém, um ponto ruim é que o próprio mundo também é envolvido nisso. Sim, o próprio mundo acaba reagindo ao infortúnio do Cry. Pra vocês terem ideia do quão massivo é esse infortúnio. O próprio mundo, um planeta, é afetado pelo seu infortúnio. A zica dele é de nível mundial. E embora a Olho de Deus seja uma pessoa gentil que ofereça conselhos grátis se for para salvar uma pessoa, Lúcia, ao ouvir a previsão que ela fez para Cry, tratou ela como se ela fosse uma adivinha de terceira categoria, não acreditando em nada do que ela disse. Porém, até agora, em seus 50 anos de experiência, a Olho de Deus tem uma taxa de acerto de 99,9%. Então ela acerta muito. É basicamente garantido que se ela adivinhou alguma coisa, essa coisa vai se concretizar. E o que ela viu em Cry foi um destino extraordinário e ninguém pode se comparar. O negócio com ele é muito lá embaixo. Porém aquilo, embora o infortúnio de Cry seja ridículo em escala mundial e além dele, como eu disse, ele tem a sua sorte interpessoal que meio que countera ela, meio que balanceando o jogo, nivelando a mesa. E dessa forma, o Cry consegue ser um cara extremamente azarado e extremamente sortudo ao mesmo tempo. Então o infortúnio bate nele e a sorte o ajuda. E a vida dele vai ser isso por muito tempo. Coisas ruins vão acontecer e então isso vai ser resolvido por coisas boas porque ele tá na corda bamba. Esse cara tá ferrado pelo resto da sua vida. A menos que, é claro, ele desista de ser um caçador. Quando ele conseguir se aposentar como caçador, tudo na sua vida vai melhorar. Dito isso, você sabia que esse rolê da sorte e azar existe até mesmo no nome dele? Cry significa grito de guerra, caos, praga, crise e também pode significar escuro, deprimente e sombrio. Ou seja, até mesmo o nome dele faz referência à zica braba que tá sobre ele. Esse cara não tem descanso. No final, não sobrou nada pro Betinha. Dito isso, o que vocês acharam, meus amigos? Eu pessoalmente acho isso bem legal e bem único. Eu acho que eu não conheço nenhuma outra obra com um plot assim especificamente, então eu gosto bastante disso, mas eu quero saber o que vocês pensam. Então comenta aí embaixo, eu quero saber as suas opiniões, ou comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E se quiser conhecer mais do Grieving Souls e seus membros, até mesmo a nova membra, nesse vídeo eu conto tudo o que vocês precisam saber, então assiste aí que tá bem legal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei embaixo se você gostou do vídeo, porque apoia bastante. Agora eu fui.